Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia de vida e também estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Isabel Ullmann, que é de Gravataí, no Rio Grande do Sul, Francisco Xavier, que é de Manaus, no Amazonas, Rivelino Silva, de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, pedindo orações pela filha Pietra Ingria. Está em depressão, com ansiedade, também está com vício de fumar. Lourival Ribeiro é de Águas Lindas de Goiás, Ilídio Delgado, Luzia, de Redenção da Serra, em São Paulo, Silmara Alves, também Elza Fagundes está parabenizando a sobrinha Heloísa, está completando mais um ano de vida. E um alô também para o Antônio Sabino da Silva, de Teresina, no Piauí. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui estamos e te agradecemos por esta oportunidade de podermos, juntamente com os nossos irmãos, amigos, amigas e irmãs, estudarmos juntos a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos ajude a colocar em prática em nossa vida o que nós aprendemos. Pedimos que abençoa todos os que estudam conosco e que têm as suas necessidades, seus problemas, Tu conheces cada um. Queiras abençoar Heloísa, que está aniversariando. Queiras também dar vitórias a Pietra Ingria, que está em depressão, ansiedade, tem um vício de fumar, que seja liberta pelo Teu poder. Também abençoes Isabel Ullmann, Francisco Xavier, Rivelino Silva, Lourival Ribeiro, também Luzia, de Redenção da Serra, Silmar Alves, abençoe Elza Rodrigues, Antônio Sabino da Silva e todos os demais que nos escrevem, Pai. Conceda as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos agradecidos a Deus porque Ele nos concedeu mais uma semana. Estamos hoje aqui para terminarmos o estudo que fizemos e queremos agradecer a todos vocês que estão interagindo conosco, a vocês que nos escreveram, agradecendo a Deus por alguma bênção recebida, a proteção, os livramentos. Enfim, nós temos que sempre ser gratos a Deus. Agradecemos a todos que interagem conosco, que nos escrevem dizendo de onde estão ouvindo, que nos escrevem pedindo orações. E rede social é para isso, é para nós interagirmos. E se você tiver alguma dúvida dos estudos que nós fazemos na Palavra de Deus, também podem nos perguntar e estaremos respondendo dentro do que nós conhecemos na Palavra de Deus. Essa semana nós falamos aqui sobre regras de engajamento, e engajamento é nós nos unirmos a algum grupo e estarmos ali participando. Isso é engajamento. E como nós temos falado aqui a respeito do amor e da justiça de Deus, e também falamos aqui já a respeito deste conflito que existe entre o bem e o mal, então, quando nós tomamos decisões, quer seja para o lado do bem ou para o lado do mal, nós estamos engajando deste lado. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos, com o que nós falamos, como que nós agimos com as pessoas, porque isso demonstra de que lado nós estamos e em que lado nós estamos engajados. Nós queremos então relembrar que falamos aqui esta semana a respeito de Elias. Ele desafiou o rei Acabe, está em 1 Reis, capítulo 18. Havia já 3 anos e meio que não chovia, porque Elias profetizou que não iria chover, porque Acabe, ele era descendente do povo de Israel e ele era rei lá no Reino do Norte. E ele se casou com uma pagã, com uma idólatra, casou com Jezabel. E aqui nós vemos, irmãos, o grande problema que tem em nós, cristãos, nos unirmos com pessoas que têm uma outra fé, uma outra prática religiosa, que não seja uma fé cristã. E isso contamina a pessoa. Muitas pessoas dizem assim, não, mas eu vou me casar, que a pessoa vai mudar, ela vai vir também aceitar o cristianismo, mas isso não, às vezes não acontece, como foi o caso aqui de Acabe. Ele foi corrompido, e influenciado pela esposa Jezabel,
E ele então chegou até a construir altares e templos pagãos para Baal. Vemos como que a pessoa vai se afastando de Deus. E então, como que Acabe estava juntamente com Jezabel adorando Baal abertamente, todo mundo sabia. Então houve essa profecia de Elias que não iria chover durante 3 anos e meio. E assim aconteceu. Elias foi perseguido e Jezabel queria matá-lo, mas Deus sempre protege os seus filhos e também protegeu Elias. E depois de 3 anos e meio, então, Elias vai e procura se encontrar com Acabe e faz então esse desafio, que eles fossem até o Monte Carmelo e lá erigissem 2 altares. Acabe, juntamente com seus profetas, iria erigir o altar para Baal e Elias, juntamente com o povo de Deus, iriam edificar um altar para o Deus verdadeiro, o Deus dos céus. E então Elias fez a proposta que um boi fosse morto, cortado em pedaços, e os adoradores de Baal iriam colocar este boi sobre o altar e iriam clamar a Baal para enviar fogo do céu. E Elias iria também matar o outro boi, cortar em pedaços, colocar sobre o altar ao Deus verdadeiro, e depois que os adoradores de Baal clamassem, Elias iria clamar também. O Deus que mandasse fogo seria o Deus verdadeiro. E nós sabemos como foi o final. O povo de Baal gritava e fazia de tudo para que chovesse, melhor dizendo, para que caísse fogo do céu para consumir aquele holocausto. E Elias até zombava deles. Grita mais alto, quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele saiu para passear. Você pode ler 1 Reis 18, você vai ver essa história. E então, quando já estava chegando na hora do sacrifício da tarde, que o povo de Israel fazia todos os dias às 3 da tarde, Elias então diz assim: agora, já que Baal não atendeu vocês, eu vou clamar ao meu Deus. Pediu que molhasse todo o altar, molhasse o sacrifício, a lenha, colocasse bastante água em volta do altar, e Elias clamou, e o fogo desceu. E então, foi provado que o Deus do céu, o Deus a quem Elias servia, o Deus a quem nós servimos, é o Deus verdadeiro. É o Deus que atende, é o Deus que se faz presente. E os profetas de Baal foram mortos, perseguidos e mortos. E então Elias disse para Acabe assim: olha, você vai depressa para casa, porque senão você não vai conseguir chegar de tanta chuva que vem. E assim aconteceu. Choveu logo depois que saíram do Monte Carmelo. Elias clamou a Deus e disse para o seu servo ir olhar para o horizonte, ver se via alguma nuvem. E o servo foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e disse que não via nada. De repente ele viu uma nuvem pequena do tamanho de uma mão subindo do horizonte. E então ele disse para Elias: olha, está subindo lá uma pequena nuvem. E aí Elias disse: aqui vem a chuva. Irmãos, Deus ele está pronto a nos atender, mas nós precisamos estar prontos a fazer a vontade dele em nossa vida. Nós temos que saber a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos adorando. Se nós adorarmos deuses estranhos, ídolos, nós estamos prestando um culto aos demônios, como diz a palavra de Deus em Deuteronômio. Deuteronômio 32, verso 17, fala que eles estavam oferecendo sacrifícios aos demônios e não a Deus. Então, se porventura alguém que está nos ouvindo tem a prática de oferecer sacrifícios a algum outro Deus que não seja o Deus verdadeiro ou algum ídolo, tome cuidado, porque a palavra de Deus diz que estão oferecendo sacrifícios a demônios e não a Deus. E muitas pessoas não sabem disso. Então nós precisamos nos humilhar perante Deus, clamar por misericórdia, pedir forças para nós nos mantermos no caminho, para nós nos mantermos firmes mesmo em meio a lutas e provações que nós enfrentamos em nossa vida. Nós também lembramos essa semana o caso de Jó. Jó
Segundo o próprio Deus disse, ele era um homem justo, íntegro, ele era temente a Deus, se desviava do mal, mas Deus permitiu que Satanás tirasse todos os bens materiais dele, dos filhos, o gado, os seus rebanhos, e depois permitiu também que tocasse na saúde de Jó. Mas Deus disse, você não toque na vida dele. Então existem limites. Deus ele permite certas coisas ou para provar que a pessoa é fiel a ele, não pelo que tem, mas pelo que a pessoa é, ou Deus permite provas que nos sobrevêm para nos trazer para perto dele. No caso de Jó, foi para provar que ele era fiel, mesmo perdendo tudo, e assim ele permaneceu. E quando estava terminando esse sofrimento de Jó, que durou aproximadamente 2 anos, Jó, então, orando pelos seus amigos, Deus restituiu a Jó tudo que ele possuía antes em dobro. Jó teve mais 10 filhos, ele tinha 7 filhos e 3 filhas antes, Deus deu mais 10, e também as posses que ele tinha materiais, Deus restituiu em dobro. Então Deus ele é fiel. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós servimos. Mas nós precisamos saber que existem regras que devem ser obedecidas e seguidas. A primeira regra que nós precisamos seguir é ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele em nossa vida e não a nossa vontade. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E se nós formos fiéis a Deus, fizermos o que ele nos pede, ele com certeza pode até permitir que nós passemos por alguma situação difícil, mas ele vai, no final, restituir, vai nos dar outro tanto daquilo que nós possuíamos antes de passarmos por essa provação, por este problema. Que nós possamos saber que Deus, sempre que nós clamamos, ele envia um anjo para nos atender, assim como foi o caso de Daniel. Deus enviou o anjo Gabriel, mas o anjo Gabriel foi retido durante 3 semanas, 21 dias, que Satanás estava impedindo que ele fosse e atendesse o pedido, mas no final Satanás foi derrotado, o anjo conseguiu chegar e o rei Ciro assinou o decreto para libertar o povo que estava cativo em Babilônia, que eles pudessem assim retornar para a reconstrução de Jerusalém. Satanás, irmãos, ele é o príncipe deste mundo, ele usurpou este título quando Adão e Eva pecaram. Mas este reinado de Satanás não vai durar para sempre. Muito em breve tudo isso vai ter um fim. Jesus, ele estará voltando para cumprir a promessa que ele fez de que vai voltar para nos buscar e nós estamos aguardando esse dia. Esse dia está muito próximo, que possamos estar alertas, atentos aos acontecimentos e termos comunhão com Deus cada dia, estudando a Bíblia, orando e também passando por alguns momentos de jejum e testemunhando da nossa fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, Deus nos dê um feliz dia da preparação, feliz sábado que é amanhã, e no domingo nós retornaremos para continuarmos este estudo sobre o amor e a justiça de Deus. E lembramos a todos, a Bíblia nos diz, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.